Você sabe o que foi a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão? E por que esse acontecimento é tão importante para a história da humanidade? Meu nome é André Flores, sou comediante, escritor e estudante de economia, e hoje você está no canal Buguei Meu Cérebro. Hoje nós vamos falar sobre a crise financeira de 1929, que foi um episódio tenebroso na história dos Estados Unidos. A gente pode começar a contar essa história em 1918, quando acaba a Primeira Guerra Mundial. Os países diretamente envolvidos na guerra estavam bem quebradinhos, igual quem decide trabalhar com a internet, tava complicado. Tá chorando por quê? Porque todo dia eu tô sem dinheiro. E é nesse momento que os Estados Unidos se torna esse grande país hegemônico e dominante que a gente conhece hoje. Vendendo armamento, insumos, na década de 20 os Estados Unidos cresceram de uma forma impressionante. Havia tecnologias que não existiam em nenhum outro lugar do mundo. Era o paraíso da classe média. Nesse momento também cresceram as especulações no mercado financeiro. E algo que hoje é muito comum, na época se tornou algo famoso, que é a Bolsa de Valores. Para quem não sabe o que é a Bolsa de Valores, é um lugar que tem várias empresas e várias pessoas normais, que são chamadas de acionistas. Essas pessoas normais compram partes da empresa que elas quiserem e assim participarão nos lucros. Conforme essa empresa for funcionando, for trazendo lucro, os acionistas também recebem a sua parte proporcionalmente. O que nós chamamos de dividendos. O que acontece é que na década de 20, as empresas não eram obrigadas a mostrar a sua realidade contábil. Então os acionistas investiam sem saber se essa empresa, como que ela agia, quanto ela gastava, era na sorte. Só que os Estados Unidos se tornou de fato um país muito rico e na década de 20 tinha bastante gente com bastante dinheiro para investir. Essas pessoas então compravam as ações das empresas, às vezes dava certo, às vezes não, só que o entusiasmo era muito grande. E convenhamos, na maioria das vezes as pessoas tinham sim lucro, e recebiam sim bons dividendos. Setor da indústria, imobiliário, agronegócio, tudo que você imaginar nos Estados Unidos dava certo. Tudo isso também aliado a uma superprodução. As indústrias cada vez mais fortes, mais fortalecidas, produziam numa quantidade absurda. A fábrica, por exemplo, de óculos, que produzia 5 óculos, agora produz 2.000. O preço do óculos acaba ficando muito baixo, porque tem muito óculos disponível no mercado, muitas empresas de óculos vendendo óculos. O óculos deixa de ser algo raro e por isso fica muito barato. Esse é o conceito de oferta e demanda. Quanto mais raro algo é, mais isso vai valer e mais isso vai custar. Por isso que produzir muito torna as coisas menos raras e, portanto, menos valiosas. Além disso, nos Estados Unidos havia uma grande regulamentação econômica. Vivia-se o rigor da doutrina liberal, que, para quem não sabe, é a ideia de que o governo tem que interferir o mínimo possível na economia. Quando não interfere nada mesmo. Deixa a vida me levar, vida leva aí. Essa ideia pressupõe do iluminismo, que é uma filosofia que defende a autonomia, a liberdade individual de cada pessoa. E rapidamente nos Estados Unidos as pessoas aderem ao liberalismo e acreditam de fato que o governo não tem que interferir na vida civil. E com uma produção desenfreada, uma especulação desenfreada e nenhuma regulamentação, acontece a crise. A especulação é um fator importante e que deve sim ser bem explicadinha. Especulação nada mais é do que imaginar, pressupor o valor de algo sem ter certeza disso. Não tenho como ter certeza absoluta do valor de uma empresa, por exemplo. O valor de uma empresa é uma estimativa de quanto ela vale. É um preço definido de acordo com a oferta e a demanda. Quanto mais pessoas querendo investir nessa empresa, mais ela vai valer. O problema é que tinha muita gente querendo investir e as empresas acabaram se hipervalorizando, fazendo com que as pessoas colocassem dinheiro em nada. No setor imobiliário, por exemplo, terrenos, loteamentos, imóveis cresciam 200%, 300%, até que chegasse um momento que você olhasse para um cubículo assim e falava, mano, Tô pagando 200 mil dólares nisso aqui, ué. Nada a ver, mano. Um bagulho pequenininho, vocês estão chapando. engraçado, né? É um movimento que parece contraditório. Tudo dando tão certo economicamente, mas do nada tudo fica tão caro. Com o excesso de produção, os produtos da indústria cada vez mais desvalorizados, porque todo mundo já tinha. Imagine que você tem um micro-ondas na sua casa. Você não vai querer comprar outro micro-ondas mês que vem. Só que a fábrica de micro-ondas estava fabricando tanto micro-ondas que dava para todos os cidadãos americanos comprar um micro-ondas por dia, por exemplo. Tô dando um exemplo exagerado. E o preço do micro-ondas foi declinando, até que ninguém mais quisesse micro-ondas. Só que é importante lembrar que tem acionistas apostando, investindo na empresa de micro-ondas. Então ela tem que vender micro-ondas para dar os dividendos para os acionistas que investiram. Mas com o excesso de micro-ondas na sociedade americana, ninguém mais quer comprar micro-ondas. E a empresa de micro-ondas não tá mais vendendo micro-ondas. E os acionistas das empresas de micro-ondas
não tá recebendo seus dividendos, a sua parte, o seu investimento dessa empresa, eles pensam, pô, essa empresa aí não tá dando lucro. Os caras tão de sacanagem. Vou vender essa merda. Venda de quê? Só que esse exemplo que eu tô dando do micro-ondas aconteceu com praticamente todos os setores da economia norte-americana. A empresa de óculos estava passando pela mesma situação. Não estava mais vendendo óculos porque todo mundo já tem óculos. E os acionistas da empresa de óculos estavam querendo vender suas ações da empresa de óculos. E aí, como tinha muita gente querendo vender muitas ações, as ações começaram a declinar de valor. Por quê? De novo, entrando ali a lei da oferta e da demanda. Tem muita oferta de ações. Todo mundo tá tentando vender suas ações. Então, as ações acabam se tornando algo menos raro e, portanto, muito mais barato. Em níveis estrondosos. E aí, meu amigo, muitas empresas fecharam, muitas empresas faliram, muita gente ficou sem emprego, muita gente perdeu milhões de dólares em ações de empresas que quebraram e não tem como pagar os seus dividendos. E olha, para quem gostaria de iniciar no mundo dos investimentos, eu apresento para vocês o MB, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes. Claro, transparência junto aos órgãos reguladores. É uma excelente oportunidade para quem gostaria de iniciar ou até para quem já tem experiência no ramo dos investimentos em ativos digitais. Lembrando que isso aqui não é a recomendação de uma moeda específica ou de um ativo específico, que é muito importante estudar muito bem antes de fato investir. Para quem tem interesse, no final do vídeo clica no link da descrição. Ao entrar na plataforma, você pode conhecer ela antes de realizar o primeiro investimento. E depois é só seguir os seguintes passos. Abra sua conta gratuitamente, o que leva menos de 5 minutos. Invista R$50 em qualquer ativo disponível. Então ganhe R$25 de crédito na sua conta do MB em até 7 dias. Fica a dica, hein, pessoal? Então, foi eleito o presidente Franklin Delano Roosevelt, que assumiu a presidência dos Estados Unidos e começou a pensar, bom, tá complicado e a gente precisa, então o governo precisa encontrar medidas para resolver esse problema. Ele então se inspirou nas doutrinas, nos estudos de John Maynard Keynes, que era um economista britânico, que defendia que sim, o governo precisava trabalhar ativamente na economia e impedir que coisas como o que aconteceu na crise de 29 acontecerem. Franklin então iniciou o New Deal, que era um projeto de reestruturação da economia norte-americana. Criou serviços do governo para empregar as pessoas que acabaram perdendo seus empregos durante a crise. Estabeleceu a lei de que as empresas deveriam ser fidedignas em relação à sua contabilidade, mostrar o tanto que você gastou, o quanto que você não gastou na sua empresa, se você quiser ter investimentos. Auxiliou as pessoas mais necessitadas também a saírem dessa situação, renegociou dívidas de muitas das empresas que quebraram e assim, aos poucos, ele conseguiu reestruturar a economia dos Estados Unidos. Muita gente acusava ele de ser socialista ou coisa do tipo, e ele dizia, eu estou apenas consertando o capitalismo. E a crise de 29 ela foi tão importante assim para a história, porque ela mostrou que é necessário que haja algum nível de regulamentação econômica, porque as negociações, o capitalismo, vamos dizer assim, cru, selvagem, tende a colapsar muito mais rápido do que se houver uma regulamentação. Até mesmo a esfera mais liberal da sociedade, mais tarde vai criar o neoliberalismo, que é uma vertente do liberalismo que agora entende pelo menos que é necessário que haja uma intervenção mínima. Tudo que eu falei aqui foi de uma forma muito breve, muito rápida, mas agora você pelo menos tem uma noção do que foi a grande crise de 1929 e a Grande Depressão e quais ensinamentos ela trouxe para a humanidade. E para o estudo da economia, e da sociologia, e da filosofia, e de tudo. Tamo junto, meus queridos. Esse foi o canal Buguei Meu Cérebro. Agora nós estamos aí voltando com o nosso canal aí de curiosidades. Se você tiver alguma sugestão de algum tema, comenta aí. Pode ser sobre matemática, geografia, história, o que você quiser. Tamo junto, meu querido, minha querida. E fá! Lá ele.